vamos ver aqui essa questão, cuja dificuldade, já antecipo, deve-se muito mais à identificação dos instrumentos por parte dos candidatos e das candidatas que fizeram a prova, porque eu acredito que nem todo mundo dominasse o nome dos instrumentos que aparecem nas alternativas, tá bom? Mas vamos ver aqui do que é que fala a questão. Ela traz uma harpa construída entre os séculos 19 e 20 na atual República Democrática, faltou aqui o acento de República, na atual República Democrática do Congo, em Mangbetu. E é um texto aqui, né, originário, né, essa imagem foi retirada originalmente de um texto de Clark C., A Arte da África, blá blá blá, Metropolitan Museum of Art, 2006, certo? Então, é um texto que traz uma imagem, né, basicamente, e a pergunta do comando diz o seguinte: a harpa congolesa, representada na fotografia, é um instrumento musical que faz parte das tradições africanas. Beleza, é uma afirmação de que essa harpa congolesa faz parte das tradições musicais africanas e a classificação acústica tem correspondência com qual instrumento? Então, veja, gente, quando se fala em classificação acústica, vamos ser simples, são 3 classificações, são 3 famílias às quais os instrumentos pertencem, tá bom? Ou eles são instrumentos de corda, ou eles são instrumentos de sopro, ou eles são instrumentos percussivos, tá bom? Então, essa harpa, é óbvio, é um instrumento, a gente está vendo, de corda, né? Subentende-se que haja, inclusive a harpa, vocês estão vendo aqui em cima, tradicional, é um instrumento de corda, tá? E além, se a pessoa não conhecesse a harpa, ela também poderia ver, ainda que de maneira bastante tênue, né? Um pouco já mais fraquinha a imagem para ver, mas dá para perceber, né, a presença de cordas nessa harpa congolesa. Então, veja, quanto à classificação, essa harpa pertence à família das cordas, tá bom? E aí ele traz 5 opções para que nós marcássemos qual é um instrumento análogo que tem a classificação acústica correspondente, ou seja, um instrumento de corda. E aí na letra A gente basicamente, se dominasse o instrumento, a gente nem precisaria ler o que tem depois, né? Mas é o berimbau? Verdadeiro, né? O berimbau é um instrumento de cordas, muito comum na Bahia, no Brasil, né? E é o instrumento mais antigo de corda que se tem notícia, e ambos, né, tanto aí a harpa quanto o berimbau, produzem som por meio de corda vibrante. Vamos ver aqui um trechinho do berimbau para quem não conhece o som do instrumento. Pois bem, aí quem não conhecia o berimbau conheceu o instrumento de corda, portanto. Mas vamos ainda passear pelos outros itens para conhecer cada um desses instrumentos, ainda que esse tipo de questão seja bastante incomum no Enem, tá bom? Não é uma regra assim, nossa, cai todo ano, não. Mas enfim, o agogô, então olha só, você conhece o que é um agogô? Né? Um agogô é um instrumento percussivo, então não poderia estar na mesma família acústica da harpa ou do berimbau, por exemplo. Então é uma percussão, uma vez que a matriz africana é comum aos dois instrumentos. Tudo bem, isso aqui até pode ser verdade, mas não é isso que responde ao comando. O comando pediu família acústica, tá bom? Então vamos ver aqui um agogô em ação. Então aí vocês podem perceber que é o toque, né? Que é a percussão em cima do instrumento que vai dando a musicalidade, que vai dando a extração do som. O atabaque também é um instrumento percussivo, tá bom? Então, olha só, vou até mudar aqui minha classificação, eu acho até que os dois são africanos, mas obviamente nós não temos a mesma família acústica, né? Então vou riscar agogô, da mesma forma que eu vou riscar atabaque, que é um instrumento percussivo. Então, atabaque não vai ser da mesma família que a harpa congolesa, e ele diz mais aqui, levando em conta a pele esticada que cobre o corpo do instrumento. Não, é visivelmente falsa essa alternativa, porque não existe aí nem essa semelhança entre ambos os instrumentos, tá bom? Então vamos ver um atabaque aqui brevemente, para você que de repente não conhece o atabaque, ficar também conhecendo o instrumento e a sonoridade dele. Já o terceiro, o quarto, né, instrumento, ou o terceiro aí que vai ser falso, provavelmente é o reco-reco. Também um instrumento percussivo, tá bom? Então o reco-reco vai ter seu som a partir da percussão de um bastão num instrumento, e ele diz que, considerando a madeira como elemento de base para a construção, tudo bem, né? A madeira é elemento de base para a construção também da harpa congolesa, entretanto, não é isso que torna o instrumento da mesma família do outro, mas a maneira como o som é extraído. Lembrando
Só são 3 famílias, gente. É a família das cordas, é a família do sopro e a família da percussão, tá bom? Então a gente teve aí família de corda, apenas a letra A até agora, e aí 3 instrumentos de origem percussiva, né, de conteúdo percussivo, e o quarto instrumento também percussivo, que é o xilofone. Portanto, aqui vou desmarcar e colocar que está errado. Se você não conhece o xilofone, vou colocar daqui a pouco o xilofone em ação. E ele diz em função de ser encontrado em diversas culturas de miscigenação africana. Até aí tudo bem, né? Poderia dizer que é uma interseção com a harpa congolesa, mas não é da mesma família, ou seja, o Enem trouxe aí 4 instrumentos percussivos e pediu para que você identificasse aquele que era o de cordas, semelhante à harpa. A única opção é, portanto, a letra A, mas vamos ver aqui, ainda antes de terminar a questão, o xilofone em ação. Então tá aí mais uma questãozinha aqui feita pelo nosso canal. Se você não conhecia, fica aqui o convite para se inscrever, porque toda semana tem uma questão nova do Enem aqui comentada nesse seu projeto de alavancar sua nota na sua prova. Valeu? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.